Olá, meus pequenos, tudo bom? Então, vamos essa semana de novo assunto. Nós vamos tratar da. Deixa eu olhar aqui. Nós vamos tratar essa semana de atos de fala, frase e contexto, né? Como nós já percebemos, a linguagem ela tem várias utilidades, né? Nos permite expressar os nossos pensamentos, a defesa dos nossos pontos de vista, a nossa visão de mundo. E todas as funções relacionadas quanto à comunicação entre duas ou mais pessoas, é interessante a gente perceber que nessas interações há ações. E essas ações realizadas através das nossas palavras são denominadas de atos de fala. Por quê? Porque essas ações acontecem diariamente quando a gente faz um pedido a alguém, quando a gente aconselha alguém, quando a gente faz uma pergunta a alguém, quando a gente promete algo. Então, são várias as situações, né? Vários os contextos para esses atos de fala que são compostos através de frases, né? Essas frases, elas podem ser completas ou frases de situações incompletas. O que são frases de situações incompletas, por exemplo? É quando essa frase precisa de algo a mais para ser compreendida. E nessa atividade que eu passei para vocês e que vocês vão realizar no final de semana, né, na sexta-feira, tem uma tirinha. E na tirinha, um dos personagens pergunta para o outro: qual a diferença entre um tijolo de 8 furos para um tijolo de 6 furos? O segundo personagem vai e responde: fácil, 2 furos. Nas palavras fácil, 2 furos, a gente só compreende elas como frase porque teve uma pergunta anterior, uma frase anterior, que vai dar o contexto dessa situação. Mas se esse menino tivesse respondido sem ninguém perguntar 2 furos, a gente olhar para ele e dizer: 2 furos o quê? Fácil o quê? Né? Já na primeira questão, né, na primeira pergunta, quando o personagem fala qual a diferença entre um tijolo de 6 furos e um tijolo de 8 furos, ou vice-versa. Essa é uma frase completa, que também recebe o nome de período, porque ela não precisa de nenhuma outra situação para ser entendida, né? As frases ainda se dividem em algumas denominações ou classificações. Vocês vão ver isso no livro de vocês, a partir da página 37, né? Aproveitem, pega o livrinho de vocês e acompanhem. Aí a gente tem a explicação sobre as questões de fala, de contexto, de situação de fala. E nós temos ainda os conceitos das frases. A gente tem as frases declarativas, que servem para vincular informações, para dar informações, fazerem declarações. Por exemplo, aí eu trago aqui o exemplo do livro de vocês que diz: a língua portuguesa é muito variada. Então eu declarei que a língua portuguesa é variada. A cidade de Petra é o principal atrativo turístico da Jordânia. Eu informei para vocês que essa cidade é a cidade mais importante, mais atrativa a uma viagem à Jordânia. Ainda temos as frases exclamativas, que ao final recebem um ponto de exclamação e estas expressam sentimentos e emoções. Por exemplo, que susto! E ufa! Cuidado! Atenção! Então, essas frases que expressam emoções são chamadas de exclamativas. As frases que nós usamos para fazer perguntas são chamadas de frases interrogativas e são precedidas, ou seja, ao final de cada uma dessas frases existe o ponto de interrogação. A exemplo disso, a gente tem: quantos anos você tem? Qual o seu nome? Onde você mora? Então, todas essas são frases interrogativas. Nós ainda temos as frases imperativas, que elas são utilizadas para dar ordens, né? Expressarem ordens. Saia daqui, obedeça. Então, quando a gente dá uma ordem a algo, a alguém,
essa frase ela é imperativa e geralmente também ela é precedida pelo sinal de exclamação. Cuidado para vocês não confundirem imperativas com exclamativas por conta do sinal de exclamação. O que vai diferenciar uma da outra é a entonação e também se expressa a emoção ou se está dando uma ordem. Nós ainda temos as optativas, que expressam desejos, anseios. Tomara que chova hoje, ou tomara que faça sol. Eu quero que você seja feliz. Então, são chamadas de frases optativas. Nós ainda temos as frases de negação. A frase ela pode ser classificada também quanto a polaridade, que pode ser afirmativas ou negativas. A de negação mais comum se dá pela palavra não. Mas existem várias formas de se produzir frases de polaridade negativa. A gente pode usar a palavra não, jamais. Vou dar alguns exemplos de frases aqui negativas. Aí eu tenho: não sei quantos dias passarei em Salvador. Nem ela sabe que lugar conhece, ou a palavra nem. Ninguém falou nada sobre nossa viagem na Amazônia. Ninguém. Nunca gostei de frio. Nunca. Jamais voltarei aqui. Eu uso a palavra jamais. Então, é importante notar que, ao contrário da língua inglesa, por exemplo, o português permite uma dupla negação. Na nossa língua, são comuns construções como não havia ninguém na sala, nunca ninguém me alertou sobre isso. Então, pode haver uma dupla negação na mesma frase. Não e ninguém, nunca e ninguém. Algumas frases de polaridade negativa são utilizadas com a finalidade de fazer uma declaração indireta. São as litoles. Ele não é nada baixo. Ele é o quê? Alto. Não tenho medo. Tenho coragem. Ela não é boba. Muito esperta. Não sou mau caráter. Sou bom caráter. Eu espero que tenha dado para vocês compreenderem um pouquinho os tipos de frase, que vocês consigam realizar a nossa tarefa com sucesso. Aproveite no momento dessa videoaula e recorra ao livro de vocês, porque o assunto está aqui e eu só dei uma pinceladinha, mas coloquei também um texto explicativo na atividade digitada. Beijo no coração de vocês e até o nosso encontro.